bem? Então vamos ao nosso estudo de hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías era um profeta que fazia parte da nobreza, era de família real, um homem cheio do Espírito Santo, a quem Deus revelou tantas coisas, principalmente com relação ao Messias, com relação ao ministério de Cristo, do ungido de Deus, o Messias prometido. Vamos ver o que ele disse no capítulo 9, de 1 a 7. Está escrito: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ai, que texto maravilhoso! Aqui está falando do nascimento de Jesus e do seu ministério nesta região, na terra de Zebulon e de Naftali. Quando nós estudamos a palavra de Deus e vemos como Josué conquistou esta terra, as guerras que foram feitas, conquistadas desde Jericó, desde o sul, você veio conosco desde o Mar Morto, Massada, desde aquela região até o norte aqui, até a Galileia. Josué veio, guerreou, entregou a terra ao povo e disse às 12 tribos: agora vocês conquistem o restante. As outras cidades ao redor de vocês, as terras ao redor, vocês deverão conquistá-las. E depois lançaram-se sortes e cada tribo recebeu a sua herança. E esta região seria de Zebulon e de Naftali, dos filhos de Jacó com as servas de suas esposas, a Bila, Zilpa, servas de Raquel e de Lia, Zebulon e Naftali. Esta era a região deles, a Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Uma região nobre, uma região fértil, uma região muito bonita, mas geralmente na região fértil quem vai morar são os lavradores. Quem vai morar são as pessoas que vão cultivar a terra. Diante de um lago tão grande, tão cheio de peixes, a maioria das pessoas vão viver da pesca. Ou seja, gente simples, gente que não era estudada, gente que não foi para a faculdade, porque as faculdades estariam na Judeia, estariam na capital, estariam em Jerusalém. E aqui era a Galileia dos gentios. Aqui do lado onde nós estamos, deste outro lado do lago, aqui havia as 10 cidades gregas, Decápolis, onde em uma dessas cidades, Gadara, Jesus expulsou os demônios, uma legião de demônios daquele homem que andava pelos sepulcros. Mas vamos voltar ao texto aqui do Velho Testamento. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus prometeu para esta terra luz, a luz da presença de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E ele disse: quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Neste lugar, na Galileia dos gentios, a luz brilhou,
a luz da presença de Jesus, a luz dos ensinos de Jesus, a luz da glória de Deus nele. Foi aqui na Galileia, muito possivelmente no Monte Hermon, um pouco acima aqui do Mar da Galileia, que Jesus subiu ali com seus discípulos e foi transfigurado diante deles. Jesus começou a brilhar, o seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes ficaram tão alvas, resplandecentes, como nenhum lavandeiro da terra conseguiria alvejar. A glória que estava dentro dele, a glória de Deus, extravasou da sua pele, extravasou do seu interior, e o brilho da sua glória ali estava bem visível. De uma maneira muito real, de uma maneira bem literal, a glória de Deus, a luz de Deus, brilhando aqui na Galileia, brilhando aqui nesta região que era de sombra e de morte. E o Senhor diz que essa terra que era desprezível, essa terra que estava em obscuridade, recebera a luz do Messias, a luz do ungido de Deus, a luz do Filho de Deus. E foi exatamente aqui na Galileia, um pouco acima na cidade de Cesareia de Filipe, foi o lugar onde Jesus recebeu dos seus discípulos, por uma revelação de Deus Pai a Pedro, a palavra de quem era Jesus. Ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem que tu és profeta, que tu és Jeremias, que tu és Elias, e outros dizem que tu és um dos profetas. Por que Elias? Porque Elias era o profeta do fogo, era o profeta dos milagres. Por que Elias era o profeta dos tempos finais? Por que Jeremias? Porque Jeremias foi o profeta que falou ao povo a palavra de Deus, mas foi rejeitado. E Jesus, falando a palavra de Deus, também não foi aceito pelos estudiosos da Bíblia, estudiosos da Torá, do Antigo Testamento, no seu tempo. Ou um dos profetas. Mas ele perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, não por ele, não pela sua sabedoria, sua inteligência, mas ele respondeu por uma revelação de Deus Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, a luz desta revelação, o Cristo de Deus, ungido, o Filho do Deus vivo, aí estava na Galileia, trazendo esta luz que haveria de iluminar todo mundo, que haveria de iluminar a humanidade que andava em trevas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aqui na Galileia. E então o texto diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Yeshua, o Messias prometido. E continua o texto: os que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus veio trazer a luz. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. O próprio Jesus, ele é o Verbo de Deus, ele é o Verbo do Senhor, ele é a luz do mundo. E o Senhor então diz a respeito deste menino, a respeito de Yeshua, a respeito desta luz, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O governo, o domínio, o poder sobre os ombros de Jesus. E o seu nome será nomes de Deus, nomes de um ser que não é humano, sem princípio, sem fim, porque o seu nome é maravilhoso. Maravilhoso no inglês, wonderful, cheio de poder. Maravilhoso é exatamente isso, poderoso, extravasa todo o nosso entendimento daquilo que é belo, daquilo que é grande. Maravilhoso, conselheiro, aquele que sabe, que é onisciente, conhece todas as coisas, conhece o coração humano. Deus forte. O nome, que nome é esse para o menino que nasceu em Belém? Que nome é esse para o ungido? Deus forte. Ele é o Filho de Deus. Mesmo que algumas pessoas digam: Jesus, ele é menor, ele não é Deus. Aqui está escrito a respeito dele, e é escrito no Antigo Testamento, que ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Resplandeceu a luz
aqui na Galileia. Jesus nasce em Belém cumprindo a profecia, mas ele desenvolve todo o seu ministério aqui na Galileia. Seus discípulos são todos da Galileia, exceto um, Judas Iscariotes. Ele era da Judéia. Ele era o sábio, ele era o bom geral, ele era da Judéia. Jesus, os seus discípulos foram chamados aqui, deste lugar, onde o povo era simples, sua fala era simples, e ele pegou estes homens simples para transformar com eles o mundo, para dividir a história em antes de Cristo, depois de Cristo. Galileia dos gentios, onde resplandeceu a luz. Galileia dos gentios, onde a luz transformou e mudou a história desta nação e de todas as nações do mundo. Amém. Vamos dar uma paradinha na viagem para ouvir um recadinho que eu gravei no Brasil. Viajar para Israel é viver o cumprimento das promessas e profecias bíblicas para os últimos dias. É fazer parte da história que Deus está escrevendo hoje. Viajar para Israel é receber no coração uma paixão pelos povos que ainda não conhecem Jesus. A operadora de turismo El Gibor tem o privilégio de conduzir pessoas, igrejas e ministérios para experiências inigualáveis, desenvolvendo com excelência o trabalho e a visão que lhe foram dados como ministério. Com mais de 30 anos de experiência no mercado de turismo e quase 2 décadas de experiência na organização de viagens de grupos religiosos à Terra Santa, a operadora El Gibor é reconhecida por igrejas e ministérios, não como a maior, mas como a melhor agência de turismo cristão do Brasil. A El Gibor trabalha com excelência para que você tenha uma viagem inesquecível à Terra Santa. Garanta o sucesso da sua viagem. El Gibor, excelência em viagens. E agora sim, vamos voltar a Israel. Esta luz já brilhou em seu coração. Esta luz já está brilhando em sua vida, em seu lar. Você gostaria de ter a luz da vida em sua vida, em seu coração? Você gostaria de experimentar esta luz, esta verdade em seu viver? Então eu te convido a orar conosco. Curve sua fronte, feche seus olhos. Se for possível, se ajoelhe onde você está e vamos orar ao Senhor. Diga comigo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconheço que somente em Ti, Jesus, há salvação e perdão e vida eterna. Reconheço que Tu és Deus. Reconheço que Tu vieste como homem e me deste a salvação, dando a Tua vida em meu lugar. Reconheço a Tua glória, a Tua majestade, e nesta hora me prostro diante de Ti, arrependido, pedindo perdão para os meus pecados, que o Senhor tome a minha vida, que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo, apagando todos os meus pecados. Eu me entrego a Ti, Jesus, hoje e para sempre. Senhor, aquelas pessoas que estão nos assistindo e que estão vivenciando problemas difíceis, que estão desejando uma oração, um norte, agora, nesta hora, alcance cada uma com a Tua paz, alcance com o Teu amor, alcance com o Teu perdão, alcance com libertação e vida. Rompam-se as algemas, quebrem-se os grilhões, abram-se as portas das prisões. Toda aliança feita com as trevas seja agora rompida pelo poder do sangue de Jesus. E a Tua glória, a Tua luz brilhe em cada lar e em cada coração das pessoas que oram conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente. E daqui, nesta tarde, com esse ventinho gostoso no rosto, com o sol que já está a se pôr, você seja abençoado desde a Galileia, com a luz do Senhor. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.